da possibilidade de prestar o processo seletivo de transferência com matrícula trancada. Uhum, Né? Você já fala muito disso aqui, mas saiu uma uhum. decisão judicial indo ao encontro mesmo do que você sempre fala aqui. E é só para explicar para o pessoal que decisão foi essa, pode ter prestar trancado ou não pode? Correto. É, é uma pergunta recorrente no direct, como o Felipe falou, assim como também no WhatsApp, que está na bio, né, onde você consegue tirar dúvidas sobre o curso, você tem acesso a um consultor. E o trancamento. Vamos falar um pouco sobre o trancamento. O trancamento de matrícula, ele é um procedimento acadêmico habitual. Então, você decide não dar continuidade àquele semestre ou aquele ano, caso sua faculdade seja anual, né? E você vai na secretaria acadêmica e solicita o trancamento. No momento que você solicita o trancamento, a sua faculdade, ela pode te solicitar uma justificativa ou não. Normalmente, o primeiro trancamento, ele não é solicitado justificativo. No momento que você solicita seu trancamento, a sua faculdade ela vai te informar quantas vezes você pode trancar. Se você pode trancar uma, duas, três vezes, quanto tempo você pode ficar trancado em cada trancamento, se você precisa ou não renovar a sua matrícula a cada 6 meses, pagando ou não pagando, ou seja, renovar a sua matrícula mesmo que trancada. Então, o trancamento em cada faculdade ele tem um procedimento, tanto em tempo que você pode permanecer trancado, assim como também quantas vezes você pode trancar. Isso tudo é muito relevante, você tem que se informar na sua faculdade para que você tenha um planejamento. No momento que você tranca a faculdade, você deixa de frequentar a faculdade, você deixa de produzir um histórico, você dá uma pausada no seu histórico naquela faculdade. Mas os seus direitos acadêmicos, eles permanecem é, presentes. Tá? Seus direitos acadêmicos, eles permanecem. Você pode exercer os seus direitos acadêmicos. Então, entre os direitos acadêmicos está solicitar toda a sua documentação, que você produziu até então. Outro direito acadêmico que você tem é a transferência, né? É frequentar a faculdade, a biblioteca, é um direito acadêmico mesmo trancado. Então, estando trancado, você mantém os seus direitos acadêmicos. Perfeito? Você mantém, você não tem perda dos seus direitos acadêmicos. E a transferência é também um direito acadêmico. Você pode transferir. E se você está trancado, você mantém o seu vínculo com a sua instituição de origem, mantendo o seu direito acadêmico inviolável. Perfeito? Ah, então se uma determinada faculdade que eu quero ir não aceitar aluno trancado, eu posso trancar? São coisas diferentes. A faculdade a qual você, na faculdade que você estuda, na sua faculdade de origem, você tem direito de solicitar sua documentação e solicitar sua transferência e qualquer trâmite que a sua faculdade tenha que fazer para você em relação à sua transferência, ela tem que fazer. Afinal, você mantém os seus direitos acadêmicos estando trancado. A faculdade para a qual você vai, essa sim, se deixar claro em edital que ela não aceita aluno trancado, isso pode ser questionado? Pode ser questionado, mas a priori ela tem o direito de não aceitar aluno trancado. Isso é comum? Não, isso não é comum. A grande maioria das faculdades aceitam alunos trancados, até porque receber um aluno trancado e receber um aluno de matrícula ativa não faz diferença. O aluno trancado ele vai levar o atestado de matrícula, o atestado de vínculo atualizado, mostrando que ele está trancado. Ele levará o histórico acadêmico dele, daquilo tudo que ele produziu, os programas analíticos, a declaração de reconhecimento e autorização, e isso não muda nada. Ele vai passar para convalidação assim como um aluno em matrícula ativa. Então não faz sentido uma faculdade não aceitar aluno trancado. No final das contas, é a mesma questão. Às vezes, uma faculdade ou outra que tem mais maldade ela não aceita o aluno trancado por pensar que o aluno está trancado por uma questão financeira. Então, poxa, eu não vou aceitar esse aluno trancado porque ele pode trazer algum problema para mim relacionado ao pagamento de mensalidade. Né? Então, por que uma faculdade deixa de aceitar um aluno trancado uma faculdade particular? Normalmente porque ela pensa que o aluno trancado ele está tendo alguma objeção na vida dele em relação à continuidade do curso de medicina. E normalmente essa objeção é financeira. Ele tranca para dar um respiro financeiro e quer ir para outra faculdade, às vezes com a mensalidade mais barata, e a faculdade maldosamente, quando eu digo maldosamente, sem o sentido pejorativo da maldade, de uma forma esperta, entre aspas, de uma forma estratégica. Eu não aceito esse aluno, mas isso é muito raro. As faculdades, elas vão aceitar o aluno trancado, porque o aluno trancado, ele mantém os seus direitos acadêmicos, ok? Então, você que quer trancar a sua faculdade, você pode ter absoluta tranquilidade que praticamente 100% das faculdades, 100%,
elas vão aceitar o aluno trancado sem nenhuma restrição, porque o aluno trancado, do ponto de vista documental e de continuidade, ele é igual ao aluno de matrícula ativa, beleza? O que aconteceu recentemente, há 15 dias atrás, numa mesma quarta-feira, às 20 horas, a gente estava falando assim de forma contínua e praticamente a gente não conseguiu desviar na live para outro assunto que não fosse a Universidade Contestado, que fica em Mafra, uma faculdade que pertence à CAF, né, que é uma cooperativa de faculdades médicas de Santa Catarina. O que aconteceu? A UNC, corrigindo, a UNC, Universidade Contestado, ela fez um edital e esse edital ele deu margem para muita polêmica, ele deu margem para muitas dúvidas. As duas mais prementes, tá, dúvidas relacionadas à Universidade de Contestado, o edital dessa faculdade, boa faculdade, tá, mas o edital realmente ele trouxe algumas inconsistências, foi quais documentos serem entregues, o edital dava a entender que eram só as ementas, de forma direta, e o edital falava que tinha que comprovar regularidade acadêmica. Em algum momento você tinha que comprovar regularidade acadêmica, mas sem citar os documentos necessários para tal. E dentro dessa frase, regularidade acadêmica, a faculdade, ela interpretou na produção do seu edital que ela aceitaria só alunos de matrícula ativa, alunos que estivessem frequentando a faculdade. E os alunos trancados, eles estariam fora do processo seletivo, uma vez, segundo a interpretação literal da Universidade Contestado, eles deveriam estar regularmente matriculados. Só que o regularmente matriculado, ele inclui o aluno trancado. A regularidade acadêmica, ela inclui o aluno trancado. E isso já é uma decisão, tá, anterior, que já está numa esfera acima da jurídica, está dentro de uma esfera já legislativa, ou seja, isso já foi legislado, isso está dentro das normativas do MEC, está dentro das normativas educacionais. Então, estar regularmente matriculado inclui tanto o aluno trancado, quanto também o aluno com matrícula ativa. E a gente tem uma assessoria jurídica no MEDS, a gente colocou à disposição a nossa assessoria jurídica tanto para alunos do MEDS, quanto também para seguidores do MEDS que se sentiram prejudicados, e as duas liminares, né, ou seja, aquela decisão imediata do juiz impetrada a ser seguida de forma imediata, essas duas liminares elas foram favoráveis para os nossos alunos. Ou seja, os dois alunos que estavam trancados e foram indeferidos pelo edital, em função dessa frase da regularidade acadêmica, eles receberam um aval positivo da Justiça em liminar e mandado de segurança para que fosse feita a matrícula no 6º período da Universidade Contestada. Então, eu sempre digo aqui que regularidade acadêmica abrange o aluno trancado, sempre disse, sempre falo que praticamente 100% das faculdades aceitam alunos trancados, salvo algumas faculdades, como a Universidade de Vassouras, que no último edital de transferência, a Universidade de Vassouras, ela falou que não aceita alunos trancados, ela tem os seus motivos, ela não aceita. Isso pode ser contestado? Pode. Pode ser contestado. Pode ser juridicamente contestado, isso pode ser considerado, talvez, né, uma cláusula abusiva. Pode, mas isso tem que ser consultado juridicamente se a faculdade ela pode vetar alunos trancados. Mas cabe discussão, porque o aluno trancado ele mantém os direitos acadêmicos dele na faculdade de origem. Agora, podemos questionar a faculdade de destino? Isso está em aberto. Tá? Então, quando uma faculdade ela não aceita explicitamente aluno trancado, está em aberto também uma discussão em relação se a faculdade pode ou não fazer isso. Tolir do aluno da faculdade de origem seus direitos acadêmicos se ele deseja transferir de faculdade. Então, em suma, o trancamento ele tem esse comportamento. Nós tivemos um caso agora real, né, um case real de estudantes que foram indeferidos em função do seu trancamento por uma palavra regularidade, e ela foi realmente jogada por terra pelo jurídico, né, pela Justiça Federal, que é a justiça que julga casos relacionados a universidades. Então, é isso. O trancamento, ele é um procedimento acadêmico normal, previsível, mantém os seus direitos acadêmicos. Então, você tem o desejo de trancar para se dedicar só aos seus estudos? Você tem muita tranquilidade. E aqui no MEDS a gente vai fazer uma consultoria e vai te indicar as faculdades de uma forma muito limpa que você pode prestar o processo seletivo sem nenhuma preocupação. E agora o aluno que está irregular, seja devendo matéria ou até mesmo devendo mensalidade na faculdade, ele pode transferir? Olha só, a gente aumenta um pouquinho o degrau de complexidade na questão da irregularidade. O que é estar irregular na sua faculdade? O que é estar irregular? Você pode estar irregular na sua faculdade do ponto de vista acadêmico. Você está no 4º período, fazendo uma matéria no 3º, fazendo uma matéria no 2º, com alguma pendência, alguma matéria reprovada. Então, você pode ter uma irregularidade acadêmica.
Se você tem alguma irregularidade acadêmica, vamos frisar a irregularidade acadêmica, se você tem uma irregularidade acadêmica, você pode transferir para a maioria das faculdades, desde que a faculdade ela não estabeleça em edital que você tenha que ter as determinadas matérias aprovadas ou todas as matérias de determinados períodos aprovadas. Então, por exemplo, a UFO, ela solicita que o aluno tenha todas as matérias do primeiro e do segundo período aprovadas. Então, se você está no quinto período, mas você tem lá uma matéria no segundo período aprovada, você não pode prestar. E não há nada de abusivo nesse quesito edital. É uma solicitação em direito da faculdade não receber alunos com pendências. Isso é comum? Não, não é comum. O comum é que o aluno ele possa fazer o processo seletivo, mesmo tendo uma pendência, uma reprovação, e ele fará, depois da aprovação, essa matéria, essa pendência na faculdade nova dele. Então, a grande maioria dos editais, por exemplo, a UFAC, por exemplo, ela não vai vetar o aluno que tem uma pendência, que tem uma reprovação. Ela vai analisar a carga horária só das matérias aprovadas, ou seja, você vai entrar numa determinada janela de edital, janela de carga horária, se você tiver dentro das cargas horárias das matérias aprovadas, uma soma que te permita entrar ali naquela janela de carga horária, ok? Tá? Mas ela não veta reprovações. A própria UNC também não veta reprovações. Então, a grande maioria das faculdades não vetam reprovações. A própria UFO, que veta reprovações no primeiro e segundo período, ela não te exige a aprovação, tá? No quarto, no quinto, em todas as matérias, você pode prestar. A própria FURG, a Universidade Federal do Rio Grande, ela te cobrava aprovação no primeiro e segundo período, que você tem as matérias todas aprovadas em equivalência com as matérias que ela tem lá. Mas ela não te cobrava do terceiro, do quarto, do quinto período. Então, os editais, eles são muito peculiares. De forma geral, as pendências e reprovações, elas não te limitam a fazer o processo seletivo e se matricular após a aprovação, mas já a irregularidade acadêmica, perdão, gente, a irregularidade acadêmica, ela já é um assunto mais sensível. O edital ele tem que ser lido com mais cuidado, mas de forma geral, a irregularidade acadêmica, ela não é, de forma geral, na grande maioria dos editais, ela não é um impeditivo para que você faça o processo seletivo e, uma vez aprovado, faça sua matrícula, mas já cabe uma leitura mais detalhada do edital. A segunda irregularidade que o Felipe levantou é a irregularidade financeira, né? A regularidade financeira ela já é diferente. O aluno que está irregular financeiramente, a faculdade ela vai bloquear a retirada dos seus documentos. Por quê? De que forma a faculdade vai ter uma garantia que você vai honrar os seus compromissos, né, financeiros com ela, uma vez que você tire seus documentos e transfira para outra faculdade e perca o vínculo? Então, a faculdade ela vai, sim, bloquear os seus direitos acadêmicos. Agora, existem jurisprudências que decidiram a favor do aluno, porque a faculdade ela pode continuar cobrando o aluno. Então, a justiça ela entendeu que a faculdade ela prestou um serviço para esse aluno, ela pode continuar cobrando esse aluno sem tolir esse aluno dos seus direitos acadêmicos. Ou seja, o aluno pode continuar fazendo as provas, o aluno ele vai ser aprovado e também se entendeu que o aluno pode também transferir. A sua faculdade não vai fazer isso de bom grado, de boa vontade. Ela não vai te dar os documentos, te dar a sua guia de transferência sem que você acione a faculdade juridicamente. Ela não vai. Então, a irregularidade financeira ela é mais complexa. Você pode manter seus direitos acadêmicos na faculdade, e se você pode manter seus direitos acadêmicos, você pode, inclusive, transferir. Isso dentro do entendimento jurídico. Já existe jurisprudência que decidiu pela transferência do aluno, mesmo esse aluno tendo pendências financeiras. Então, simples. A faculdade não vai fazer isso para você de mão beijada, não vai te entregar os documentos se você tiver pendência financeira. Mas, juridicamente, já existem decisões defendendo o direito desse aluno manter seus direitos acadêmicos e, inclusive, transferir. Por quê? A justiça entendeu que a faculdade ela pode continuar em outra esfera cobrando o aluno. Pode negativar o aluno, né, colocar o nome do aluno no Serasa, né, enfim, pode negativar o aluno e continuar cobrando esse aluno, mas não pode impedir esse aluno de manter o fluxo acadêmico dele. Então, é isso que acontece normalmente quando existem pendências financeiras. Gostou desse conteúdo? Não esquece então de dar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar essa informação com um amigo que pode gostar de saber de tudo isso que a gente falou aqui agora.